Gente, voltei. Voltei, tô ao vivo. Preciso chamar Bianca. Como faço? Bianca, alô. O pessoal tá voltando. Oi de novo, boa noite. É um prazer ter vocês aqui. Ah, é natural, sabe? Bianca tá vindo, gente. Já aceitei, Bianca. Entrei. Pronto. Pronto. Chegamos, todos aqui, todos prontos. Vamos voltar? Voltemos. Voltemos então. Ai, Nós até iríamos troquei de falar. copo, porque meu chá acabou, agora eu tô aqui na água, ó. Ah, eu também, tá finalizando. Copo 2 já. Aquela que tem uma pilha de copos aqui, 5 copos pra live, aquecimento. Exatamente, tintim. Que o pessoal, eu esqueci que agora o pessoal tá falando. Agora eu vou ver bem rapidinho, tá, Bianca? Agora o pessoal tá falando. Olha, comentamos e voltamos Olha, o ao pessoal. assunto. Gabriela, um beijo pra você. Te elogiaram ali, Josi, só sei disso. Ela maravilhosa. Vou fazer o esquema de novo e a gente segue pra transgêneros. Pronto, Isso. prontos, Pronto, cantamos. então, Muito bom. Tá, então a gente vai fechar os comentários mais um pouquinho. A gente encerra o assunto, a gente abre os comentários e aí a gente conversa horrores. isso aí. Bianca, nós estávamos em identidade de gênero. Exatamente. Identidade, homem, mulher e transgênero. Era disso que a gente estava falando. Fizemos o paralelo de uma dimensão para outra, considerando um sujeito cisgênero, aquele que se é, identifica, né, com Uhum. o nascimento. Agora, a gente vai falar do quê? Do que não se identifica, Gênero. que é o Isso tratamento. é travado minha vida. Tudo certo, voltamos. Tá, pode falar aí um minutinho disso. Eu só preciso Uhum. conferir uma coisa assim, ó, bem técnica aqui de carregamento do meu aparelho. Ai, bem lembrado, não li isso. Deixa eu ver aqui. Tu Eu tenho tens aí, bateria. porque eu estava preparado para aquele Tenho, tempo ali, entendeu? tenho. Tu queres ir falando e eu vou só organizar essa gestão aqui de colocar, carregar para eu não cair simplesmente? Sim, pode deixar. Então, tu vai organizando aí que eu vou explicando o conceito do transgênero, né? Então, o conceito do transgênero, ele vai dizer respeito às pessoas que não se identificam, que não têm a identidade que coincide ou que é igual ao sexo biológico. Então, são, por exemplo, aquelas pessoas que são homem biologicamente e que se vestem de mulher, ou que se expressam enquanto mulher, ou nem necessariamente se expressam enquanto mulher, mas se identificam enquanto isso. Então, aqui a gente está na a terceira dimensão ali, né? Porque o diferente do cisgênero, que é a pessoa que tudo coincide, tudo vai congruindo de uma forma muito parecida, o transgênero é o que vai diferenciar. E aí, Josi, deixa eu te perguntar, se tu não souber responder tudo certo, é porque eu olhei aqui nas minhas anotações e agora eu vi que eu escrevi exatamente a mesma coisa. A diferença entre a pessoa que é transgênero e a pessoa que é transexual. Se tu conhece essa diferença e tudo mais, porque eu olhei aqui e o que eu anotei parece, são conceitos muito parecidos. Queria tirar essa dúvida contigo também. Tá. Tem uma. Ó, eu vou ir falando aqui e a minha equipe técnica vai organizar o celular aqui, o esquema, tá? Aham. Talvez Ai, eu muito precise mexer chique. um pouco aqui ou algo do tipo, não sei. Vou organizando, mas vou falando.
Uma diferença é que talvez, assim, a gente pode pensar o transgênero como um conceito guarda-chuva. O que é um conceito guarda-chuva? Tá ali. Ele abarca muitos outros. Como tu falou, transgênero Tem é essa coisas não dentro dele. identificação com a cisgeneridade, daquele cis que a gente falou antes. Dentro disso a gente tem transexual e travesti ainda. Não falou travesti, né? Uhum. Isso. Faz muito E também. aí, a diferenciação mais básica, e não necessariamente é um critério assim, é isso e ponto, né? A diferenciação mais básica diz respeito principalmente às cirurgias de redesignação, que a gente chama, redesignação sexual. Olha só, o Uhum. celular está mexendo, vocês podem notar. Isso. E aí, existe transgênero. Deu boa. A minha equipe é maravilhosa, gente. Muita calma, paz no coração. Pessoal, me desculpem pelas intercorrências, mas a vida é assim. A vida não prevê baterias fracas, né? Pois Acontece. é, nosso papo é tão bom, Bianca, que, sabe, a gente só vai, e daí as coisas Pode, acontecem. assim, acontece. Agora tá tudo organizado. Voltemos. Eu estava dizendo que Continuamos. essa diferenciação com relação às modificações corporais, principalmente a cirurgia, né, a dita cirurgia de designação sexual, redesignação, aí a gente já tem uma questão, não vou dizer um problema, mas uma questão que é de redesignar. É, e aí eu gostaria de ampliar isso, já que a gente está falando mais um pouco, vou ampliar. Por quê? Se vai redesignar, quer dizer que aquela pessoa está num corpo errado. E aí tem muita discussão em cima disso. E aí, para a gente pensar em psicologia, a nossa formação, ela peca um pouco nisso. A gente fazer questionamentos, sabe? Do que é. Por que aquela pessoa é errada? O que é o corpo errado e o corpo certo? Né? São reflexões que a gente precisa começar a fazer. Mas, enfim, a pergunta. A principal diferença seria, por exemplo, transgênero, conceito guarda-chuva. Toda pessoa que não se identifica com a cisgeneridade, com o sexo designado ao nascimento. Transexual seria aquela pessoa que fez uma cirurgia, por exemplo, de redesignação, masculino para feminino, ou vice-versa, né? As diversas possibilidades de cirurgia, para essa, percebe, readequação, né? Uhum. Como se aquele corpo fosse um corpo errado. Não Sim. necessariamente. A discussão, ela amplia um pouco. Acho, acho que dá pra gente pensar não como um corpo errado, mas como um corpo não representativo, talvez, que não represente. Não Mas sei. aí Assim, a gente tem muito pode falar. forte a questão da genitalidade e do que representa uma coisa e outra. A gente tem muito. Sim. Aí a problemática está muito colado da genitalidade, daquela linha que a gente fez, do biológico para o gênero, para a identidade. Então, se eu não estou colado com o meu biológico, com a minha expressão, logo a minha identidade ela é errada. Aí, aí amplia mais, assim, né? Mas a ideia de Uhum. diferenciação é basicamente essa, assim. E aí, dentro disso, a gente tem as travestis, estão dentro do guarda-chuva do transgênero, que são pessoas, homens que assumem identidades, então, identidade e expressão de gênero discordantes do sexo biológico, não necessariamente fazem cirurgias de readequação, né? Uhum. Mas estão dentro do guarda-chuva transgênero. E Entendi. O outra transgênero discussão é a importante, pessoa, transgênero é a pessoa que não se identifica e o transexual é a pessoa que faz a tal da cirurgia ali para essa adequação ali, para essa é, é mudança. uma é uma definição talvez não a mais correta, talvez não esteja totalmente correto, mas rasamente é Ela é, isso. ela é clara para separar, assim, para a gente ter uma E, noção quando a e gente vê. nesse Tá, sentido, ok. nesse sentido. Então. E dentro de identidade de gênero, que é o que a gente estava falando, eu acho que entra aqui também. Ah, outra dúvida também aqui. Sobre os travestis, eu, se não me engano, eu li isso no teu projeto também. Que necessariamente a pessoa que é travesti, ela se identifica com o gênero feminino, né? É a pessoa que se expressa com o gênero feminino, é isso? Isso. O Daí é travesti. o mais adequado, então, a gente falar a travesti.
As travestis. A travesti. Sempre o do feminino, assim. Que também tem todo o estigma, toda a questão ali social que envolve essas pessoas. Mas é as travestis. Eu tinha uma Aproveitando que a coisa gente bem está importante para falando, falar que eu esqueci, mas vai voltar, hein? aproveitando que a gente sobre essa questão de como levar isso para a vida, acho que uma coisa muito importante, porque às vezes tu me corrigiu ali do pronome, né? O a, o. O. Cara, se tu acha uma pessoa e, tipo, conhece essa pessoa e vai conversar com essa pessoa e tu fica na dúvida, eu acho que o mais educado é perguntar para ela como ela gostaria de ser tratada, né? Como a gente tá falando realmente de levar isso para uma vivência, acho que é importante ressaltar isso. A gente nem sempre vai saber como aquela pessoa quer. Então, não é falta de educação ou não é falta de respeito você parar e perguntar para ela. Ah, como você gostaria que eu me direcionasse a você? Acho que é o mais adequado, né? Acho que é o mais certo, assim. Uhum, uhum. Eu tenho uma experiência com isso, de onde eu faço estágio, né, no setor de psicologia, aqui da saúde pública do município, né? É uma clínica de psicologia. E aí, estava eu na recepção e chegou um paciente e eu identifiquei-o como masculino, porque a expressão de gênero dele era esta. E aí eu fui conferir da psicóloga que atenderia ele naquele momento o nome, né, o horário, para eu verificar ali as questões. E aí eu vi que o nome era um nome feminino. E aí eu me liguei, né? E aí eu fui, né, eu perguntei. Simples, puramente isso. Como você gostaria que eu te chamasse? Uhum. Sabe, qual que é o seu nome? E aí, esse caso específico é uma pessoa que está no início dali da transição, né? É um homem trans. E aí ele me disse o nome social que ele já usa e que ele prefere usar. E ponto. Assim, sem problema nenhum, sem neura, sem, sabe? E a discussão é essa, assim. A polêmica também, sempre tem polêmica, né, Bianca, dentro disso. Da questão dos pronomes. Acho que não sei se vale tanto entrar, mas a questão da linguagem neutra, por exemplo, tem muitas críticas, né, para Uhum. a linguagem neutra, né, o uso do X ou do arroba para os artigos, né, masculino e feminino, ou e a. E aí a gente tem uma Sim. questão do nosso português, que essas línguas derivadas do latim, o ele já pressupõe neutralidade. A gente tem Sim. línguas como o alemão, por exemplo, que tem os três, né, masculino, feminino e neutro. Não é o caso do português, mas a gente tem essa tendência de, num intuito de inclusão, fazer isso com a nossa língua, sem talvez esse conhecimento, eu penso, assim, que a Até porque neutralidade já está ali. se a E gente tem parar outra para questão, pensar, tem os pronomes. Não sei, fiquei me perguntando aqui nessa questão das palavras mesmo, assim, como seria a gente, porque a gente usa o ela, o ele, e aí o todos teria o o, né? Pensando assim, visualmente, visualizando as palavras aqui na minha cabeça. Me essa veio sensação, essa questão, assim. mas como se a gente entende que a nossa língua já pressupõe uma neutralidade, quando falamos de todos, nesse exemplo, a gente começa a repensar muita coisa. E também tem a questão de, em textos, né, escritos, quando se coloca um X ou um arroba, pessoas com deficiência visual têm dificuldade, porque os programas que elas usam para ler, os ledores, né, não leem esses símbolos e aí confunde muita coisa. Eu não estou falando aqui por mim, assim, tem relatos, né, de pessoas, vídeos, enfim, pessoas falando sobre isso. Mas é questão de linguagem neutra, eu estou falando dentro de um parêntese, tá? Só para fazer esse breve comentário, dá para explorar mais, dá para estudar mais, e a ideia da nossa conversa também é um pouco isso, assim, né? De a Sim. gente estudar mais e de que quem está ouvindo possa também estudar mais. E no fim que acaba que cada parênteses que a gente abriu aqui daria uma live só pra isso, né? Vamos fazer um mini curso aí, ó, de horas, É, horas, horas, uma aula sobre né? cada Para tema. falar de muita coisa. Porque uma coisa vai abrindo outra, e Sim. vai abrindo. Mas o ponto, acho que o principal, a gente está falando assim de conceito por conceito, meio que assim, mais Sim. teórico, digamos, é porque a confusão existe. E não tem nada de errado em aprender, né? Não tem E nada como eu errado em falei, baixar, em ter isso, essa humildade de falar, preciso, tá, isso aqui eu não sei, vou dar uma olhada nisso aqui.
que a gente também começa assim, né? A gente tá aqui falando sobre isso porque um dia a gente baixou a cabeça e falou, ok, não sei, vou sentar aqui e estudar. Exatamente. A ideia é transmitir informação. Como eu falei no início, quando tu tens a informação, quando tu estudou aquilo ali, tá contigo. Agora tu decide o que tu vai fazer, né? Uhum. Tu vais mudar o teu comportamento, tu vais mudar a tua forma de agir, de pensar ou não, né? Mas antes da informação, eu acho que não é honesto. Então, nesse, Uhum. assim, onde que a gente Vai estava? dessa. Tudo? A gente tá falando de identidade, a gente falou do transgênero, do travesti, do transexual. Acho que passamos agora para orientação. Quero fazer Acho mais eu. um parêntese. Posso? Então, vamos lá. Pode, eu ia falar mesmo para você abrir esse tema. Mas eu ainda vou falar do transgênero. Como? Eu ainda vou falar do transgênero. Um parêntese final, assim, pra uma Ok. polêmicazinha, assim, nessa questão das dificuldades que as pessoas têm nesses equívocos conceituais. Não, eu vou falar depois, sabe por quê? Porque vai ser um Hum, exemplo que vai abranger, agora eu fiquei pensando aqui, vai abranger todos os que a gente quer falar. Me lembra que eu tenho que fazer esse parênteses, tá? Que vão surgir tá. Deixa outros. eu lembrar do exemplo para isso. Ok. Vamos para a próxima dimensão. Então, seria a terceira. Nós falamos de sexo, gênero. Agora a gente está falando da orientação. Orientação do quê, Bianca? Me responda você. Orientação seria essa. A orientação seria a orientação sexual, né? Seria essa terceira dimensão. E é aqui, é justamente aqui onde vai entrar o que muita gente acha que é o conceito todo, que é a parte relacional, que é a parte onde como eu me sinto em relação a mim e ao outro. É aqui, Aí é só tá. aqui. Vocês estão vendo que é só esse pedacinho aqui no final que tá falando sobre como eu me relaciono com o outro. Então a gente já teve toda essa conversa, a gente passou uma hora falando sobre isso e só agora chegamos na relação com a outra pessoa. Esse ponto é muito importante, gente. Porque orientação é a orientação do desejo, numa linguagem psicanalítica, que nem é a minha linguagem da psicologia, mas uma linguagem psicanalítica. Orientação sexual do desejo. Orientação sexual barra afetivo. Então não é que alguém está orientando alguém a, mas é a orientação que parte do próprio sujeito. A orientação se impõe ao sujeito, às pessoas, a nós todos. Aí a gente sempre faz o contraponto, como eu fiz antes da terapia de reversão, né? Em que momento você foi orientada a ser heterossexual, né? Porque muito se pergunta para homossexuais, né? Em que momento que você percebeu, sabe? E até inocentemente se pergunta, assim, para tentar entender de onde que veio. E aí eu rebato com a mesma pergunta: que momento que você entendeu que era isso que você sentia? Que o teu desejo, que a tua afetividade se direcionava para X, não para Y, não para Z e não para T, mas sim para aquele, né? E essa Uhum. reflexão não é feita. Eu acredito que não, porque quando as pessoas problematizam isso, não foi feito esse processo reflexivo de tipo, quando que eu, né, me direciono ao outro? E como é esse processo? E aí dentro de orientação a gente tem subdivisões, de novo, né? Aí a gente. Ah, lembrei também de outra coisa, olha só. Quando a gente fala de orientação, a gente não fala de opção. Logo, não falamos de opção, fica, eu acho que subentendido. Que muitas pessoas falam até inocentemente, né? A opção sexual de fulano de tal. Embora seja inocente, a Sim. palavra pressupõe uma opção, né? E embora a sexualidade ela tenha influências diversas, influências não significam causalidade. Hoje a gente tem uma ciência muito moderna, que está estudando, que tem muitos estudos já, até da epigenética, para falar de homossexualidade, quem está muito curioso para saber as causas. Até questões da transexualidade, né, dos estudos ali da bioquímica do feto, né, como que se desenvolve. Então, por isso que eu penso, sem essas informações, sem esse estudo prévio, é muito injusto, é muito desonesto que a gente faça um julgamento de valor sobre qualquer coisa nesse assunto. Parêntese fechado, vamos. Uhum.
Vamos lá. As subdivisões, então, dentro da orientação sexual, né? Aqui a gente vai ter, então, a pessoa que é monossexual. O que que é a pessoa monossexual? É a pessoa que ela vai ter a orientação sexual. Tu quer falar? Não, só faz. Ah, não, desculpa, é só um. Tá. Um mono. A pessoa vai ter orientação sexual e afetiva, ela vai ter esse direcionamento para um dos dois gêneros, só para um deles. Ela vai meio que olhar e pensar. E aí aqui até a nomenclatura ou é heterossexual, porque ou vai ser pro mesmo gênero que você se identifica, ou, não, pro gênero diferente do que você se identifica, ou Aham, homossexual, que é do mesmo gênero com o qual você se identifica. uhum, exatamente. E aí, esse direcionamento afetivo é para um ou para outro. E aí a gente tem, em contrapartida, a bissexualidade, que é uma outra orientação, e aí ela é para ambos, masculino, feminino, homem e mulher. E, Uhum. gente, sexualidade existe, né? Dá para ler aí o Manifesto Bissexual, o Manifesto da Bissexualidade, que é um documento bem antigo e bem importante, fica a dica. E dentro ainda da bissexualidade, dentro da bissexualidade não, mas semelhante à bissexualidade, e eu digo semelhante, talvez até conceitualmente, a gente tem a pansexualidade, né? Ainda dentro de gênero e dentro de orientação, a gente tem muito mais Uhum. diversidade. A gente está falando aqui de uma coisa. Dá para falar A de gente, mais coisas, né? Mas a gente escolheu falar a gente disso. vai ter aqui o assexual, a gente vai ter várias coisas, né? Isso. E a pansexualidade, ela é, até por pessoas que são pansexuais e bissexuais, tem pouquíssimas diferenças entre uma coisa e outra. A pansexualidade, resumidamente, seria o desejo ali afetivo, a direção do desejo afetivo, né, sexual, para ambos os gêneros e ambas as orientações sexuais. Assim como o bissexual tem para um e Uhum. para o outro. Só que isso já não deveria nem pressupor é, fronteiras entre um gênero e outro, uma orientação e outra. Então é mais uma questão conceitual mesmo. Sim. É porque no fim, hoje em dia, a gente foi se. Assim, eu entendo que até certo ponto, hoje a gente tem a necessidade de dar nome para tudo isso que a gente está falando aqui, mas é como eu falei no início, se a gente voltar para como isso tudo era lá na Grécia Antiga, isso tudo rolava, só que eles não ficaram se preocupando em dar nomes, porque era muito fluido e era muito aceito, né? Então eu acho que essa questão de nomenclatura é uma coisa que vem muito. Hoje ela é muito importante, existe essa necessidade da gente dar o nome realmente, dar esse espaço para essas pessoas, mas assim, poderia ter sido muito mais fácil, né? Poderia ser muito mais fluido, a gente podia simplesmente entender é uma pessoa que ela vai fazer ali o que ela quiser, assim, para além de qualquer outra coisa que não me interessa, porque não é minha vida. Exatamente, exatamente. E esse é o ponto, assim. E aí é muito daquela questão do desconhecido, né? O que o desconhecido Uhum. me causa. E por que que é desconhecido, por que que é estigmatizado, né? A gente falou um pouco no início lá do outro vídeo. E acho que agora aqui tu tem mais alguma coisa. Então, Josi, tu travou pra mim. voltei. Eu te ouvi Josiel, normal. pena. Abre aí, Tu vê se não travou pra mim, não. Tu tá mudo. continuou, tô te ouvindo. Tá, tu voltou agora pra mim também. Ah, tá. Eu perguntei se tu tinha alguma coisa a mais aqui dentro de orientação. Como? Se tu tinha mais alguma coisa dentro de orientação aqui para. Eu acho que dentro da orientação, não. Eu acho que não tem nada mais assim a acrescentar, porque eu acho que o principal a gente entender aqui é entender que existe isso, que é real, e acima de tudo entender que não é uma escolha, né? Eu acho que isso é o que devia ficar aqui de tipo marcado, escreve no outdoor e coloca aqui no meio, assim, bem grande. Não é Isso, uma escolha, a pessoa não escolheu. isso é. Isso é o básico, assim, né? Para uma sociabilidade das Bem coisas, de grande. forma geral. Mas eu queria, então, fazer o mesmo exercício que a gente fez antes, passando por todas as dimensões e criando Eu personagens, tô travando hoje. sabe? Porque isso acaba ficando. Tu me ouve, Bianca? Agora eu tô ouvindo. Agora eu tô ouvindo. Tá. Eu propus de fazer a passagem de uma dimensão para outra, criando uma personagem,
Porque Uhum. aí que tá o pulo do gato. Quando a gente fala de sexualidade no plural, né? Para a gente pensar essa descolagem do binarismo, essa descolagem de gênero e sexo biológico, de genitalidade. E aí a gente vai pensar então o quê? Num sujeito que nasce com, voltamos para a dimensão sexo. Pera aí, deixa eu Oi? tentar uma coisa aqui. Hum. Agora tu travou real, assim. Não te ouço e não te vejo. Caso você esteja me ouvindo, Bianca. Vou- Agora eu tô. Agora eu sumi. Voltei. Eu, eu te ouço. Só a imagem está um pouco travada. Agora voltou. Tá, então vambora. Tá, tô te ouvindo, tô te Josi, vendo. qualquer coisa, liga os comentários aqui que a gente já descobre se a galera tá vendo a gente também. Ah, é verdade, né? A gente fica, nós dois aqui. Ah, No fim tava travando pra todo mundo e só nós dois se escutando. socorro. Quer que eu abra para perguntar? Eu acho que deixa aberto, porque daí qualquer coisa eles dão um aviso pra gente que travamos. Ahn, ativei. Ai, Gente, show. eu tava Se a aqui gente falando travar, tudo e a gente tava falando aqui como se estivéssemos aqui no sofá de casa conversando assim não, e não sabia se estava travado ou não. Travou para vocês, daí a gente não sabe. se vocês acompanharam, o que vocês perderam. Por um lado, tinha isso da gente não se perder com os comentários, mas tinha também uma possível travar alguma coisa e a gente não vê. Sim. Mas acho que assim, Josi, a gente continua aí no teu exemplo e se travar, a galera grita aqui Não pra tô nos gente que a ouvindo. gente. Obrigado, Show. Gabi. Por Obrigado, um pouco gente. deu pra ouvir. Então, show, continuamos. Deixa aqui aberto que daí qualquer coisa a gente sabe o que tá acontecendo. Eliane, querida. Ai, desculpa, eu já me desconcentro com as pessoas aqui. Eu tenho que dar um oi, entende? Tu quer dar teu Continuemos? exemplo, Josi? Continuemos. Sim, continuamos. Sim. Criar a personagem, então voltamos lá. Voltamos para a dimensão sexo e vamos pensar num sujeito que nasceu com a genitália descrita e convencionada como fêmea, né? Uhum. E aí essa é a questão biológica dela, a questão de gênero, da expressão de gênero dessa pessoa. Ela se desenvolveu colada com o feminino, então a gente tinha uma Ok. mulher, porque a identidade, seguindo essa linha, é mulher, né? E aí, a orientação do desejo, orientação sexual do desejo dessa pessoa, considerada então mulher, foi, é, digamos que não seja tão importante aqui, monossexual, mas para, Só para completar o exemplo. para homossexual, ou ainda uma Ok. bissexualidade. Mas aí essa pessoa, no decorrer da vida dela, em algum momento, ela fez uma transição de gênero, porque ela entendeu e ela aceitou nela mesma que aquela condição somática do corpo biológico dela não é, não condizia com a identidade dela. Logo, também com a sua expressão. Então, aquela considerada mulher foi-se e transicionou para expressão e identidade masculina. Uhum. Então, nós temos aí, dentro do transgênero agora, um homem trans. Nós temos, por exemplo, o Tammy Gretchen, né?
E esse era o parêntese que eu queria fazer, sabe? Que hoje é o Otami. E esse é o tchan, assim, da coisa, de entender essa descolagem, para além de conceito, para além de ideologia qualquer. A gente está falando da vida das pessoas. Então, é muito polêmico essas questões, porque algumas pessoas dizem que não é homem de verdade, aquela pessoa que faz a transição de gênero, não é mulher de verdade. A questão é que não tem alguém querendo ser homem de verdade, ou mulher de verdade, ou ser mais homem em relação a alguma coisa, ou ser menos homem. Isso não existe. Existe na cabeça de quem faz esses comentários, né? E aí que as coisas se enrolam um pouco, assim. Um homem transgênero, uma mulher trans, sempre será uma mulher trans. Ela não está tentando ser uma mulher mais mulher que outra mulher, né? E isso organiza um pouco o nosso pensamento, nossa ideia das coisas. E aí faz a gente entender que não existe realmente essa questão de mais ou menos, mais legítimo. Não é uma competição. A Bianca travou para mim. Voltou, Bianca. Josi, voltei. Voltou. Eu arrumei a minha câmera, não sei se ajudou, é porque eu vejo diferente aqui, mas acho que fica diferente, né? Para quem vê assiste, não entendo muito bem. Alguém pediu para eu erguer a câmera, mas, enfim. Agora eu te vejo e te ouço bem. Tá tudo certo? Sim. Tá, então podemos continuar. Olha, tu estava falando alguma coisa que eu daí não voltou. Obrigado. Tá. Eu Tu não estava lembro o que eu dizendo que eu tava não te falando ouvi, Bia. também, porque me perdi no negócio. Tá, lembrei que eu tava falando. Que para além dessa questão de competição e de querer ser homem de verdade, de querer impor essa fala, que é um tanto quanto sem sentido também, né? Tipo, sei lá, enfim. No fim, tá cada pessoa só tentando viver ali a sua vida com o que pode, fazendo o melhor que pode para se sentir o melhor possível, para buscar ao máximo a sua Exatamente. qualidade de vida dentro das possibilidades dela. Exatamente. Então é muito equivocado, eu fico muito reflexiva quando eu escuto alguém falando assim: ah, nunca será mulher, nunca será um homem de verdade. Mas e aí, aquela pessoa estava querendo ser um homem de verdade? Homem de verdade existe? O que que é o homem? Daí, se a gente começar a explorar, a gente vai falar, ter uma conversa com essa pessoa de tudo que a gente falou hoje. A gente vai voltar, entender a história daquela pessoa, o que que ela entendeu, o que que ela aprendeu sobre isso, por quê, de onde que veio, como que se construiu, e esses equívocos dos conceitos, né? O que a gente não Sim. pode é simplesmente rechaçar aquela pessoa que não é ser conivente com uma discriminação. É o contrário, não é ser conivente com a discriminação, mas é não ser, talvez até hipócrita, em dizer assim, nossa, mas como que aquela pessoa não entende? Hoje o mundo mudou, está tudo evoluído, como que aquela pessoa não aceita, não entende? A gente sabe como que não, né? Principalmente a gente da psicologia, assim, não dá para só fazer um julgamento, né? A gente tem que entender que aquela pessoa tem uma história, que ela aprendeu uma coisa, ela veio de algum lugar muito diferente do meu. E se eu sei, é porque eu aprendi, ou porque é a minha vivência. Então, o que eu quero fazer com a minha vivência? Eu quero que o outro me entenda, me respeite, me tolere, ou o que eu quero? Né? Acho que nesse sentido, assim, alguém falou sobre a Para falar de orientação novo do sobre a questão do Tami. travou antes. A orientação do Tami Pois é, é uma, agora, pelo que muito tu bom. comentou. E agora a gente volta para a questão dessas descolagens de uma coisa e outra, e como tudo isso não é engessado.
para algumas pessoas é engessado, mas engessado não é pejorativo, tá, gente, que eu tô falando. Engessado não é pejorativo. Por exemplo, Bianca, te usarei lá Assim. você como exemplo. Temos Bianca, mulher cisgênero, você vai me confirmando, né? Porque eu tô falando aqui. E mulher cisgênero, passando pelas dimensões, e heterossexual. Tem a sua orientação monossexual e heterossexual. Namora um homem. Agora, Tami Gretchen. Tami transicionou do feminino para o masculino, entendeu a sua identidade e se adequou àquilo que ela, naquele momento, como ela se entendia, e assumiu isso para o mundo. Assumiu a sua expressão e assumiu a sua identidade. E aí se tornou o Tami. Mas a orientação sexual, estávamos falando de gênero, a orientação sexual agora dele é heterossexual. E aí as confusões são muitas ali, né? Uhum. Então é gay, então se é homem, então a gente pode ter um homem trans homossexual. Por quê? Aquele homem trans, na sua identidade, sua expressão, ele é masculino. Mas ele tem a sua orientação afetiva e sexual para outros homens, sejam homens trans ou não. Então ele é homossexual. Então percebam como isso é Sim. descolado uma coisa da outra. Muitas vezes é tudo colado e tá tudo ok. Vida que segue. O problema é que quando tá Sim. descolado, surgem as barreiras, né? Surgem as discriminações. Acho que esse é E um eu ponto, acho, sabe? sim. E eu acho que só pra gente começar a encerrar, pra gente não acabar fazendo uma terceira live, ficando aqui até meia-noite, porque não duvido que Sim. aconteça. Mas começar a encaminhar assim, porque que nem a. Deixa eu até eu voltar aqui pra ver o comentário que veio aqui. Os movimentos sociais iniciaram em 1969. Eu nasci em 1970, tenho 50 anos e ainda precisamos falar que cada um deve viver da maneira que se sente feliz. Eu acho que é exatamente isso, e isso em relação a muita coisa, assim, que a gente já vem batendo na mesma tecla há muito tempo, a gente vem falando sobre as mesmas coisas há muito tempo. E por que que a gente ainda está aí, tantos anos, aí 50 anos, falando sobre isso e ainda repetindo esse mesmo discurso? Porque isso que a gente falou, eu tenho certeza que já foi falado, porque a gente continua tentando passar esse conhecimento para frente. E aí, quais seriam soluções, assim, né? Eu acho que é importante a gente pensar nisso também. O que que a gente faz daqui para frente? Tipo, como é que a gente vai jogar isso para a gente começar a resolver realmente o problema? Como é que a gente vai resolver o problema? É aquilo que a gente falou no começo, a discriminação, ela vem muitas vezes do que a gente não conhece. Ela vem desse estranho do que é desconhecido. E aí, por isso a importância também da gente pegar isso aqui que a gente aprendeu, pegar essa live aqui e mandar, tipo, ô galera, ó, tu que precisa ver isso aqui, vê isso aqui. E outros materiais sobre isso, porque a internet está cheia, a gente está na era que é mais fácil aprender sobre as coisas do que hoje, é impossível, né? Duas coisas disso. Ou talvez mais. Brincadeira. Um caminho possível, a educação. Então, como eu falei, quando tu tens a informação, tu decides o que tu faz com ela. Então, educação de base. A gente tem, falar de sexualidade e educação é importante. A gente tem nos currículos, né, os parâmetros curriculares, as questões para serem trabalhadas como tema transversal. Então, falar com os professores sobre isso. As escolas levarem profissionais da área da saúde, não para tratar da sexualidade, apenas para falar de doenças, naquele sentido, a gente sempre fala, né, naquele sentido de causar um pânico, um medo nos adolescentes, nos pré-adolescentes, que às vezes nem tiveram suas experiências sexuais e se deparam com aquelas coisas, ver a sexualidade sob a ótica de uma infecção sexualmente transmissível. Então, entendendo isso, os professores tendo uma formação nesse sentido, a prática vai reverberar, né? Vão saber lidar melhor com as situações, vão compreender as famílias, porque as famílias vêm diversas também para dentro da escola. Então, eu penso que informação e educação sejam um caminho para essa tua pergunta, Uhum. e material. Como tu disse, eu quero indicar materiais. Né? Eu sempre gosto de Ah, indicar entendi. materiais. Né? Eu separei uma frase aqui do João Walter Neri, que é um homem transexual, um dos primeiros no Brasil, foi o primeiro no Brasil, se não me engano, a fazer a cirurgia. E ele, assim, a vida toda dele foi
nessa luta pelos direitos das pessoas trans, né? E ele tem uma frase muito interessante para a gente fazer agora esse fechamento aqui, voltar, que a gente já falou hoje, lá no início, sobre a patologia, né? A patologização das Uhum. sexualidades. Ele diz assim: vocês só podem ser normais porque nós somos considerados doentes. Então, essa por quê, quem, de onde, quando. Então, buscar a informação, sabe? Entender por quê. Ser crítico com aquilo que tu conhece, com aquilo que tu sabe, que tu acha que sabe. Como eu falei, a gente está conversando aqui para aprender também, para que as pessoas tenham uma informação diferente, para a gente buscar uma coisa nova. Materiais. O livro dele, que é Devassos no Paraíso, faz um apanhado histórico excelente. Eu tenho dois aqui em mãos, assim. Pensando em educação, por exemplo, tem esse livro aqui. Ah, eu acho que na câmera deve ficar virado, né? Mostra aqui que eu vejo se dá pra ver na câmera ou não. É só coloca É, aqui que a gente já vê isso. Uma outra. Ai, aqui pra mim inverteu as letras, mas é uma outra verdade o nome? isso, uma outra Dá pra verdade. ver. Pode mostrar que dá pra Perguntas e ver. respostas, tá. Perguntas e respostas para pais e educadores sobre homossexualidade na adolescência. É do Cláudio Picasio, ele é um sexólogo, né? E é psicólogo e trabalha com sexualidade. E ele faz esse livro maravilhoso, gente, porque ele é montado em forma de perguntas e respostas sobre vários temas. Então tem perguntas de pais, de educadores que passaram pela clínica dele, e ali ele dá toda uma aula respondendo as perguntas. Vale muito, muito a pena. Tem um outro livro que ele é construído bem nesse sentido, que é esse aqui. É o Mãe Sempre Sabe, como uma interrogação, da essa capa colorida, da Edith Modesto. A Edith Modesto é uma professora universitária, teve a experiência de ter um filho que assumiu-se homossexual. Isso há mais de 20 anos. E aí, essa experiência modificou muito a vida dela, porque ela não tinha as informações e as ferramentas para lidar com aquilo. E ela se reinventou e pesquisou e foi estudar sobre isso. E criou um grupo de pais de homossexuais, né, nas redes sociais, e que agrega pais de homossexuais de diversos estados para compartilhar suas angústias, para compartilhar suas experiências. E é um livro muito bonito, porque ela vai respondendo também perguntas. Então, de pais, sobre diversos temas, muitos dos que a gente falou aqui, mas eu gosto desses livros, de sempre indicar, sempre que eu posso, eu falo deles, porque eles não são livros técnicos, assim, e responde muita coisa do cotidiano, assim, de perguntas que a gente tem mesmo, né, da vida prática, assim, das Uhum. coisas. São muito importantes. E agora, para o pessoal da psicologia, mais Oi, especificamente, Josi. Esse oi. segundo, só pra emendar aqui. Esse segundo livro que tu falou me lembra muito um vídeo, que se não me engano também foi tu que me mandou, que é de um canal no YouTube que o nome é Terapia, ter.a.pia. E tem uma mulher contando a história, porque a filha dela foi. A filha dela é trans, se não me engano. Acho que foi alguma coisa assim. E ela também não conhecia. E no vídeo, enfim, o canal no YouTube, ele consiste em colocar uma pessoa para lavar a louça e contar a sua história. Ela usa ali aquele momento lavando a louça para contar a sua história. E essa mãe tá contando como foi isso. E ela conta, ela fala, gente, eu não sabia nada. Eu não sabia nada, mas eu olhei para minha filha e falei, não, eu vou ver o que é isso aqui, né? E foi estudar, e foi compreender. E abraçou a causa, abraçou a filha ali também de um jeito que foi muito bonito, né? Ela conta um pouco dessa história ali no vídeo. E se não me engano, foi ela que fundou também, ela com algumas outras mães, o grupo de mães de transexuais. Ela meio que também pegou essa dor e meio que levou pra frente, assim, fez algo com isso, né? Maravilhoso, todo mundo deveria ver. Tava vendo aqui os comentários, se tinha mais coisa. Alguém perguntou que horas é no Brasil. Ah, é uma pessoa que eu conheço da França. Alguém já respondeu, bonsoir. Precisamos muitas lives de vocês, querida Maristela. Temos, isso Não, é de agora a gente tem menos. que fazer mais, Diana. Ai, vamos fazer uma por semana. Tá Não, louca. pronto. Só, só para a gente finalizar, eu queria indicar os materiais ali para o pessoal da psicologia. Gente, as resoluções, tá? A resolução 01 de 2018 fala do atendimento a pessoas transexuais. A 01 de 99 fala das disposições sobre orientação para os psicólogos, né, para atendimento com relação à orientação sexual. Vamos defender, vamos ler essas resoluções. E tem materiais do nosso Conselho Federal. Tem um bem recente que fala de, o título é Tentativas de Aniquilação
de Subjetividades LGBT, que é também um livro todo com relatos de pessoas LGBT, vale a pena, estar disponível no site do Conselho. E o nosso Conselho Regional aqui de Santa Catarina fez um livro do ano passado também, montou um material sobre travestilidades, né, os compromissos Eu ético-políticos lembro. frente a essa despatologização. Então está disponível também para ler, é só ir lá, acessar e pegar a informação para si. Porque às vezes não é a nossa realidade, como a gente falou, não é obrigação de ser a realidade de todo mundo, às vezes não é a realidade. Para mim é uma realidade. Para você na clínica, por exemplo, é uma realidade, e em outras situações da vida. Mas para muitas pessoas não. Então, acho que esse movimento que a gente tem de falar e de dar caminhos assim, tipo, vamos, dá para ler, só sentar, dar uma olhada, uma realidade que não é a minha. Isso Ô, pode ser bem Josi, e transformado. assim, para quem é mais assim, enfim, se interessa pelo assunto, mas talvez não queira uma leitura, eu acho que é interessante a gente indicar alguns filmes, porque um dos filmes que me veio aqui no meio da live foi o da Garota Dinamarquesa, que é um filme que Ah, mostra ótimo. um processo muito difícil, assim. Ai, não dá é lindo, assim, mas a gente da psicologia, a gente fala, eu sei que essas coisas difíceis são lindas e acontece, né? Mas é um filme Isso. muito lindo, ele conta uma história muito triste, assim, dessa descoberta. E tem um outro filme que eu não lembro de que país ele é, que o nome é Girl, mas eu não me lembro qual é E o... ele é da. Eu sei que a língua dele é flamengo. Ele é um francês meio diferente ali, maravilhoso. Tá. A gente escreve aqui eu vou postar aqui no meu perfil depois todas essas indicações também, daí fica tudo salvo para galera que se interessar em ir atrás e não conseguiu pegar aqui as indicações de materiais. Vamos abrir Ótimo. para perguntas. Se alguém quiser perguntar Ah, alguma coisa, comentar alguma coisa, e aí a gente encerra, pode ser? ótimo. Ótimo. Acho que já vai estar Aí quase dando horário também, né? eu acho que a gente ainda tem mais uns 15 minutinhos aqui, acho. Chutamos. Provavelmente ficou claro, o pessoal parabenizando. A gente agradece vocês por estarem aí, né? 2 horas com a gente falando é fogo, né, Josi? Gabi, obrigado, querida. Linda. É isso, meu povo. Mais alguma pergunta? Mais algum comentário? Tem 6 minutos ainda, Josi. A gente ainda pode falar muita coisa. Que ótimo, né? 6 minutos dá para problematizar o mundo aqui ainda. Tá louco. Gente, eu eu sempre estou olhando aqui para as minhas coisas, eu acho que a gente conseguiu falar, né, Bianca, o nosso objetivo aqui. Acho Pessoas que sim. que se identificam de alguma forma com tudo que a gente falou, não hesitem em buscar ajuda, né? Acho que isso é bem importante. Pessoas que têm dificuldade para lidar com isso, consigo própria, com o filho, com um parente, com um amigo, com qualquer situação, né? Buscar ajuda, assim, se informar, buscar terapia, né? Principalmente questões como eu falei lá no início, homofobia internalizada, como lidar com tudo. E Buscar além da. informação e buscar ajuda, né? Sim. E falando aqui da terapia, é importante também a gente meio que distribuir essa informação de que o psicólogo, existe, claro, o psicólogo clínico ali particular, mas em Rio do Sul tem, além do SUS, tem a questão, tem o NEAP ali em Rio do Sul, que agora por conta da pandemia está fechado, mas é porque assim, muitas vezes quando a gente fala de terapia, as pessoas ficam, ai, mas eu não tenho dinheiro. E eu acho muito importante a gente meio que divulgar esse tipo de trabalho social, de trabalho voluntário, porque mostra que, tipo, dá para ir atrás, assim. Talvez não vai ser 100%, mas dá para ir atrás. A Gabi fez uma pergunta aqui, Josi. Tu quer responder primeiro? Como é essa Posso situação da falar? sexualidade na prática de vocês? Apareceu o comentário da Rosângela indicando o filme Tomboy, esse nome? O filme Orações para Bob, lembrei agora, preciso falar, assistam Orações para Bob. Mas respondendo ali a questão da prática, né, com relação à questão da sexualidade. Como eu falei, a gente tem a resolução que ela orienta psicólogos com relação a, ao tratamento, ao manejo dessa clínica com essa pessoa. E, deixa eu até ter uma coisa anotada sobre isso.
essa é uma resolução muito importante e a gente defende muito sempre. Ela diz que o psicólogo, no exercício ali, ele não vai exercer qualquer ação que favoreça a patologização. Então, é sempre nesse sentido, nessa compreensão de que aquela pessoa que chega com um sofrimento psíquico relacionado à sua sexualidade, ela está sofrendo de um sintoma social. A pessoa chega e diz, eu não quero mais ser gay, por exemplo. Tá bom, vamos partir dali, vamos entender isso, né? Uhum. Cheguei, sou gay, não consigo me aceitar, ou eu quero me assumir, não sei como. O que a pessoa trouxer, a gente vai partir dali, mas sempre com essa visão despatologizante, com esse arcabouço teórico de compreensão da sexualidade humana, como ela se desenvolve ao longo da história, ao longo do desenvolvimento das pessoas, do sujeito, pensando, né, desenvolvimento humano mesmo, nessa disciplina. E é isso, assim, é sempre orientado nesse sentido, entendendo, acho que o principal é essa questão do sintoma social, né, da homofobia, Sim. ou da Ô, homofobia Josi, internalizada. Tu queres falar mais disso, Bianca? Tu tens mais prática, digamos assim, do que eu. um comentário assim. Duas coisas que me vieram quando eu li a pergunta. A primeira coisa que me veio foi que essa questão de que o Josi falou de homossexualidade dessa homofobia internalizada, ela é muito forte, ela causa um sofrimento que a gente não consegue imaginar. Que a gente fala aqui, mas é uma coisa que, assim, a gente não dá para dizer que, entendi como a pessoa se sente, porque é um sofrimento realmente, assim, para além do que a gente consegue sentir. E outra coisa que ficou, quando eu li a pergunta, foi a primeira resposta que me veio, e no fim ela não tem nada a ver com o tema da live, mas que no fim tem a ver também, que é que uma vez eu atendi uma pessoa hétero, cis, tudo certinho ali, e a pessoa tinha sofrido um abuso quando era criança. E hoje, na vida adulta, essa pessoa não conseguia ter prazer nas relações sexuais. Então eu acho que assim, ó, dando esse exemplo aqui porque me veio, porque quando a gente fala de sexualidade, ele é um tema tão amplo, a gente nem chegou a mencionar isso, mas foi algo que me veio e me veio aqui a questão de que quanto mais a gente fala sobre isso, mesmo dessa forma que a gente está falando de conceituar, mais a gente mostra para as pessoas que está tudo bem a gente falar sobre isso e que essas pessoas que passaram por situações de abuso vão sentir que existe um espaço na sociedade onde eu posso falar isso. Porque essa palavra sexualidade, a palavra sexo, essas palavras têm uma conotação muito pesada. Então, quando eu trago isso para uma fala diária, quando eu transformo isso em algo do dia a dia, uma pessoa que às vezes vai passar por uma situação muito difícil vai se sentir mais confortável em vir contar, em vir falar, em fazer uma denúncia, ou enfim, que seja assim, ó, contar para a família ou contar para um amigo próximo. Porque o grande número de pessoas que sofrem abusos sexuais e não contam para ninguém, assim, ó, é um número assustador, é um número muito grande de pessoas, assim, que... Uhum. Então, Eu vi assim, me uma coisa veio esse além, assim... importante. Sobre ainda a questão do abuso, eu vi uma coisa numa rede social um dia, assim, uma frase. A frase era assim, você conhece alguém que sofreu abuso sexual? Ponto. Isso não é uma pergunta, né? Então isso é muito forte também. Mas é uma outra coisa que a gente pode ampliar o debate, assim. Mas eu acho que o resumo da ópera, da questão do trabalho, uma psicologia clínica para essa questão, é orientado pelos direitos humanos, né, pela questão dos direitos humanos, pela noção de sexualidade, principalmente da Organização Mundial da Saúde, que complementa, que compreende tudo isso que a gente falou hoje, né, essas dimensões, essa amplitude do tema, e nesse sentido sempre da tentativa de despatologização e dessa compreensão que norteia de maneira geral. Sim. José, a Tá gente vai acabado, ter que já. ir um minuto agora. Espero que Fica... tenha compreensão de sexualidade que cada um tinha antes, possa ter agregado um pouquinho do que a gente falou, né? Montamos com muito carinho esse roteiro dessa live, pensando realmente em como trazer esse conteúdo para vocês, que é um conteúdo que a gente adora e que a gente... Claramente a gente se empolga falando, porque também 2 horas, Josiel, do céu. E que aí, tô E me aí sentindo é isso. muito obrigado, queridos e queridas que ficaram com a gente, que comentaram, que estão Obrigada quem aqui. assistiu as duas, quem ainda vai assistir, né? Às vezes a pessoa perdeu um pedaço, enfim. Compartilhem. E Isso. é isso, conhecimento tá aí pra gente. Muito boa noite para vocês. Boa Bianca, noite, querida, Josi. muito obrigado.
Eu que te agradeço. Entramos aí os dois amadores nas lives, mas a gente vai pegar o jeito e daqui a pouco a gente tá fazendo lives super profissionais aí. Exatamente. Exatamente. Eu vou saber lidar com tudo isso aqui. Exatamente, daqui a pouco a gente vai estar assim, ai, a gente se liga e fala, Josi, vamos fazer uma live amanhã, ai, vamos fazer uma live amanhã, ai, vamos fazer uma Pronto. live amanhã. É isso. Isso. Bonne nuit, a Gabriele falando. Bonne nuit, chérie. Bonne soirée à tous. Uma boa noite para todo mundo. Muito obrigado de novo. Adorei falar sobre isso, falar com vocês, falar com você, Bianca. É isso. Assim, Mais muito lives virão, agradecimento. né? Espero que sim. Mais Espero que lives sim. virão, acho importante reforçar. Não sabemos o tema, mas virão. Uma a gente já sabe o tema, a gente só não sabe quando vai rolar, porque os dois têm que terminar de ler o livro, mas vai rolar. E vai. Vamos envolver a gente aqui, ó, nesse papo mais vezes. Sim. Mas então é isso. Boa noite para vocês, um beijo e até a Beijo. próxima. Até mais.